Fala, meu povo, seus lindos, maravilhosos, espetaculares meninos do vestibular. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Se liga nessa questão aí. Ficou meio empatada aquela enquete que a gente fez lá no Instagram. Então se liga nessa questão agora do Enem de História do Brasil. E aí? Foi? Deu certo? O que você acha que é a resposta aí? Vou dar mais um tempo para vocês pensarem. Vocês viram a questão? Deu para perceber? Acho que é uma questão fácil, né? Ela exige muito mais um conhecimento interpretativo, uma necessidade de interpretar, do que propriamente um conhecimento histórico, né? Mas a gente pode comentar algumas coisas, como, por exemplo, a necessidade de uma criação de uma identidade brasileira. Vocês viram como o texto, que é de 7 de setembro de 1883, né, floreia a independência, coloca uma coisa bonita que, se a gente for pesquisar a fundo, não é tão belo e tão lindo assim, mesmo porque existem arranjos políticos por trás disso tudo, né? Então a gente nota que o texto é muito bacana, de um floreio muito legal, né? Mas você nota que é um período em que o Brasil está tentando também se achar, né? Criar uma identidade. Tanto é que em 1838 cria-se o IHGB, o Instituto Histórico Geográfico do Brasil, né? Que tem atuação até hoje, que tem uma importância até hoje para pesquisas, para a história do Brasil e tal. Então o Brasil, por diversas vezes, nos períodos da sua história, oscilando entre líderes, governantes e presidentes, fica tentando achar uma identidade, né? Por muito tempo a gente fica tentando criar heróis, as tradições, né, até hoje implicam na criação de heróis, e essa necessidade de criar um indivíduo que salva o Brasil, de indivíduos que salvam o Brasil, né? As redes sociais, você nota aí, a todo momento fica uma necessidade de quem é que é o salvador do país, né? Então, assim, eu deixo uma dica para vocês aí, que às vezes a questão do Enem é muito mais interpretativa, né? Se você notar, fala sobre questão da transmigração da corte para o Brasil, que é em 1808, e não necessariamente tem a ver com essa data que está sendo levantada ali, né? Você vai ver que tem algumas alternativas aí que mostram alguns fatos históricos que podem ter até realidade, né, e que tem realidade. No entanto, não tem a ver com o texto. Então, é essa, às vezes, a questão de história, filosofia e sociologia, que às vezes meus alunos têm problema, que é quando você enxerga a questão e se atrapalha porque os fatos históricos se aproximam, mas você tem que lembrar que existe um texto, ou existe uma tirinha, ou existe uma imagem, ou existe uma tabela, e que você precisa estabelecer links, né, e fazer ligações e pontes para que a alternativa esteja correta. Então, se você marcou a alternativa letra, se você marcou a letra A, né, então você acertou a questão, e eu quero te desejar uma boa prova do Enem, e eu quero te dar um abraço nessa tarde. Valeu, um abração, fica com Deus.